Vamos lá, Lucas. Vai, vamos lá. O que você traz de novidade pra gente? Eu sei que você tem novidade de um monte de jogadores estrangeiros aí que estão sendo sondados por times brasileiros. Exatamente, Flavinho. A gente tem algumas novidades, apurações próprias do torcedores.com. A gente tem duas notícias, apurações dos nossos colaboradores, nossos repórteres por aqui. A primeira, que eu acho que é a mais impressionante, é do Grêmio marcando uma reunião com o Luis Soares. Isso mesmo, o Luis Soares, o pistoleiro, acabou de jogar a Copa do Mundo aí com o Uruguai. É uma informação apurada pelo nosso Diogo Rossi, nossos colaboradores que trabalha bastante com o futebol gaúcho. Ele falou que nessa quinta-feira, também conhecido como amanhã, o Grêmio vai fazer uma reunião com o Luis Soares, ou pelo menos com os representantes do Luis Soares. A ideia é ouvir qual que é a vontade dele, né? O Grêmio já chegou a fazer uma primeira proposta pro Luis Soares e teve uma negativa, mas agora é aquela coisa de tentar entender, assim, bom, beleza, vocês não quiseram a minha proposta, que mais que vocês vão querer, né? A ideia é que com o sim do jogador, que caso aconteça isso na reunião, o Grêmio se diz pronto para negociar a vinda já direto, assim, a coisa de atender a pedidas salariais e tudo mais, né? A proposta inicial do Grêmio, inclusive, girava em torno de R$1,5 milhão mensais e 2 anos de contrato, mas os moldes do contrato devem ser alterados se o Luis Soares pedir. Então, acho que essa é a primeira e mais chocante assim, notícia, né? A gente nunca acredita de fato quando rola essas coisas, né? Quando um cara é muito, muito grande, começa a negociar com o futebol brasileiro, mas está começando a esquentar essa negociação do Grêmio com o Luis Soares e pode acontecer, vai depender do que acontecer nessa reunião. Né? Boa, seria uma contratação de impacto. A gente falou com o Wagner Martins ontem, né? O Vaguinha tem toda essa discussão do valor, né, Facinca, se o Grêmio tem dinheiro para isso. Se está disposto a pagar tudo isso, se consegue viabilizar um pacote eu não acho que é um investimento hoje que o Grêmio precise fazer, até porque o Luis Soares, por mais que tenha um grande nome no futebol, mas é um jogador que cada vez menos tem sido intenso em campo, que eu digo intenso de jogar num ritmo competitivo. Tem uma palavra para isso. Diga. Cada vez menos performa. Eu sei que você gosta dessa palavra, você ama essa palavra. Não amo essa palavra, mas enfim, o fato é que o Luis Soares teve a passagem recente pelo Nacional, não foi muito bem, né? E no Campeonato Uruguaio, num futebol de menos, inclusive, competitividade que o futebol brasileiro, que por mais que se fale que é um futebol em defasagem em relação à Europa, claro que está, mas ainda assim um futebol que perto do que o mundo apresenta é muito melhor, né? O futebol brasileiro hoje simplesmente está abaixo do futebol europeu, ponto. Mas, de resto, comparando com ligas mexicanas, norte-americanas, asiática, enfim, de países aqui da América do Sul, o Brasil está muito acima, né? Então, a competitividade, até para que eu vi o Luis Soares jogando na própria Copa do Mundo e, evidentemente, também no Nacional, recentemente até eliminado da Copa Sul-Americana pelo Atlético Goianiense, que foi rebaixado do Campeonato Brasileiro, né? E não entrou em campo. O Luis Soares fez 2 partidas muito fracas. Eu acho que o Grêmio poderia pensar numa outra alternativa. É legal porque é um nome que vende camisa, porque é um cara icônico, é um jogador muito importante. Agora, pagar um alto salário para um atleta que talvez nesse momento não tenha mais esse rendimento, uma coisa era o Cavani, que ainda tem jogado em alto nível, tem jogado muito bem no Valência. Outra coisa, o Soares, que já se encaminha muito mais para um fim de carreira do que chegar aqui no futebol brasileiro e tentar ser um referencial. Não acho que isso seja viável para o que o Grêmio se propôs a essa temporada 2023 de reenxugar a folha salarial e entrar no ano, digamos, mais pés no chão. Grêmio que voltou à primeira divisão, voltou à Série A. Bom, vamos aguardar o Luizito Soares. A gente já falou aqui, antes de você entrar no ar, o Lucas, que Messi não vem mais para a Portuguesa, renovou com o Paris Saint-Germain. Isso foi uma coisa que deixou bastante decepcionados os torcedores da Lusa. E você tem mais aí, você tem mais informação de outros jogadores, de outros gringos. Não, gringo é muito em relação ao americano, né, Facicani? É meio errado chamar todo mundo de gringo, todo mundo que é estrangeiro. Sim, gringo é o cara estrangeiro. É o americano pro mexicano, né? El gringo. É a origem do termo. Mas outros estrangeiros aí que podem estar chegando aqui no Brasil, ô Lucas. Flavinho, o Messi pode não ter chegado na Portuguesa, mas tem um outro argentino que pode chegar no futebol brasileiro. E é um cara que foi comentado bastante até que nesse ano. Eu lembro de ter interesses do São Paulo sobre ele, eu acho que o próprio Flamengo chegou a fazer alguma sondagem, mas dessa vez é o Vasco que encaminhou uma proposta para Luca Orediano, do Vélez Sarsfield. É um ponta-direita, canhotinho, ele
O Wilson Pimentel, nosso colaborador aqui, que tem bastante apuração exclusiva dele, apurou que o diretor executivo do Vasco, Paulo Brax, encaminhou na noite da terça-feira uma proposta ao Weller Sarsfield. É a primeira proposta formal do Vasco para tentar garantir a chegada do jogador no começo de 2023. Segundo a reportagem do Wilson, o Vasco mandou uma proposta de 4 milhões de euros, um pouquinho mais de 20 milhões de reais, para adquirir 60% dos direitos econômicos do Luca Orediano. O resto do passe, né, os 40% restantes, seriam adquiridos gradativamente nos outros 2 anos que ele tiver de contrato. O Luca Orediano tem uma situação curiosa, né, porque ele tem um contrato até o final de 2023 com o Vélez Sarsfield. E ele já teria informado ao Vélez que não vai renovar o contrato. Então o Vélez está meio que numa sinuca de bico de que ele precisa vender ele, senão no meio de ano ele pode perder, inclusive para o próprio Vasco, naquela questão do jogador assinar um pré-contrato, né? Então, eu acho que seria um bom reforço para o Vasco. Ele é um jogador jovem, ele tem bastante técnica, é um jogador habilidoso, canhotinho, joga pela direita, e está ganhando cada vez mais moral no Vélez Sarsfield, que pode até ter sido eliminado da Libertadores do jeito que foi pelo Flamengo, mas já teve bastante mérito só em chegar lá, né? E aí, Facincani? Bom jogador. Bom. Ele e o Jansson, né? O outro ponta. São os 2 melhores jogadores da equipe. Jansson Button? Não. Só Jansson. Luca Jansson. Luca Jansson, né? Bom jogador. É porque com o sotaque que você falou, achei que era o Jansson Button. Jansson, né? Que eles falam lá Jansson. Campeão mundial de 2009. Jansson, né? No sotaque portenho. 2 bons jogadores. O Vasco faria um bom investimento, porque é um jogador que ele trabalha nessas 2 funções. Ele não é aquele atacante só de finalização, mas ele é um cara que constrói muito bem o jogo pelos 2 lados. Eu fiz diversos jogos do Vélez quando eu trabalhava na ESPN, no Campeonato Argentino. Aliás, para quem não sabe, o time que eu gosto na Argentina é o Vélez. Enfim, sou torcedor. É gozado isso hoje, quando eu fui na Liniers. padaria, quando eu fui Todo tomar mundo café comentava da manhã, isso, né? Todo mundo só falava Isso, disso. Vocês sabiam que o time do Facincani é o Vélez Sarsfield? Na Argentina, eu gosto do Vélez. E aí, agora que eu entendi É o clube dos italianos da Argentina, você sabe, né? Não, o Vélez é um clube de origem italiana na Argentina, fica no bairro de Liniers. Inclusive, a primeira camisa do Vélez é uma camisa listrada nas cores do Fluminense, né? Muito legal. Enfim, mas tirando esse camisa assunto do Fluminense? A primeira camisa do Vélez, a primeira camisa do Vélez, ela era tricolor, igual a do Fluminense. O que aconteceu? Desbotou e ficou azul e branco? branco? O Vélez trocou de camisa, entendeu? Evoluiu. Mas enfim. Você trazer a informação completa, você quer dizer informação meio pela metade assim. Não, eu trouxe a informação, entendeu? Mas a camisa é muito bonita. Mas é Olha a cara do Lucas, ó. Mas censurando com o olhar. Não, ao contrário. E enfim, inclusive o Vélez que foi semifinalista dessa Libertadores, com o Jansson, os 2 jogadores. Vê se você é torcedor do Vélez mesmo. Quantos títulos da Libertadores tem o Vélez? 1. Contra? São Paulo. Você quer que eu te dou a final que foi contra o Milan? Perdemos aquela final. O que foi? Perdemos no estádio Cícero Pompeu. Perdemos quem? Quem é o senhor? Eu sou o diretor do São Paulo. Eu sou conselheiro, na verdade, vitalício. Qual o nome do senhor? Por gentileza. Não sabia que o senhor estava não posso revelar minha identidade, mas eu lembro muito bem desta decisão. Palhinha perdeu um pênalti. Little Palha, lembro. Little Palha. Mas, por favor, pode seguir, pode prosseguir. Sim, era um baita time dirigido por Carlos Bianchi, que foi campeão mundial sobre o Milan, de Fábio Capello, né? Tinha El Turco Assad no ataque. El Turco Assad, lembro muito bem do Turco Assad. Exatamente, né? Mas o Oreliano, então, é bom. É um bom jogador. Acho que o Vélez faria um bom investimento, o Vasco faria um bom investimento nesse jogador. Muito bem. Tem mais alguém, Lucas, para chegar, não? De gringo para chegar, a gente não sabe se vai chegar ou não, mas uma notícia que a gente trouxe aqui no nosso site hoje cedo foi que o Yerry Mina, né, o jogador ex-Palmeiras, jogou no Barcelona e atualmente no Everton, ele está numa situação... Aquele, o zagueiro colombiano de quase 2 metros de altura, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, inclusive com clubes brasileiros, a partir de janeiro. Ele tem contrato se encerrando no meio do ano que vem, né, no fim da temporada europeia, e ele já não joga há um certo tempo no Everton, né? Eu tenho aqui os números dele. Ele fez quantos jogos? Ele fez 2 jogos só nessa temporada pelo Everton. Na temporada passada, ele fez coisa de 15 jogos também, poucos jogos. Ele ficou no Everton no total mais de 55 jogos fora por lesão. Então a tendência é que o Yerry Mina não renove com o Everton. A gente ainda não sabe, a gente não tem informação se
o staff dele quer uma volta para o Brasil, quer uma volta para o futebol sul-americano, ou se quer tentar continuar lá pela Europa, mas fica aí a dica para os clubes que estão tentando buscar um zagueiro, que ele já pode assinar um pré-contrato, pelo menos em janeiro. 28 anos de idade, o Mina, 1,95 m, ainda tem bastante futebol para jogar, pelo menos aqui no futebol brasileiro, né? O Mina foi uma contratação de bastante impacto, né? Assim, quando veio para o Palmeiras, né? O Mina, ele era do Independente Santa Fé, tinha sido campeão da Copa Sul-Americana. E o Alexandre Matos queria contratar o jogador à época, só que o staff do Mina queria vendê-lo ao Barcelona, né? E o Mina queria jogar no Barcelona. Isso. Só que o Matos, naquela ocasião, conseguiu amarrar uma situação com o Mina, que foi o seguinte: tudo bem, você quer jogar no Barcelona, só que o seu staff disse que primeiro você tem que passar pelo Palmeiras um ano, o próprio Barcelona também entende que você precisa pegar uma experiência num campeonato mais competitivo para você jogar a Europa. E aí amarrou a negociação, ele veio para o Palmeiras, depois foi vendido ao Barcelona e aí partiu para o futebol da Inglaterra. E não foi mal no Palmeiras. Não, muito pelo contrário, jogou muita bola. Ele e o Vitor Hugo, um grande zagueiro. Acho que seria uma boa oportunidade de mercado se o Palmeiras conseguisse, né? Agora, o fato de ter ficado um tempão lá machucado, precisa ver direito o que aconteceu. E precisa ver uma outra questão também, né? O Palmeiras hoje ele tem 2 bons zagueiros entrosados titulares: o Murilo e o Gustavo Gomes. Não é só trazer o Mina e colocá-lo para jogar, né? Existe um entrosamento, existe hoje um zagueiro jogando pela esquerda, justamente, que é o Murilo. Tudo bem que o Mina joga pela direita, mas o Murilo... O Gustavo Gomes é titular absoluto. Sim, o Gustavo Gomes é intocável. Sim. E o Murilo tá jogando demais. O que proporcionalmente o Murilo está jogando com a camisa do Palmeiras, jogou o Mina em 2016. Não dá pra você tirar o Murilo da zaga do Palmeiras assim. E ainda tem na reserva o Luan, que muita gente contesta, né? Agora, eu mesmo contestei muito o futebol do Luan, mas não dá pra negar que recentemente, nos últimos meses, o Luan não foi mal com a camisa do Palmeiras, né? E olha que eu cobrei demais. Mas o Mina é uma boa opção para vários times do Brasil. Sim, para qualquer um. Para qualquer um. Para qualquer um. O Mina no Brasil, no nível que, se ele estiver fisicamente bem, ele joga de titular em qualquer clube do Brasil. Do Flamengo ao mais baixo escalão. Joga em qualquer um. Muito bom jogador. Muito bom. Muito bem. Lucas, era isso? Você sabia que o Mina foi tão bem aqui no Palmeiras que ele teve até uma música que foi feita para ele. Mina, seus cabelos... Cala a boca. Lucas, que coisa ridícula. Um abraço para você. Aproveita, faz aí a propaganda do torcedores.com, o pessoal que quiser acessar o site, o que encontra... Aproveita o espaço, meu filho. E se você quiser concorrer a uma camisa da Francana, você manda uma mensagem pra gente e que a gente pode sortear você também, tá bom? Aí você pendura aí, até porque o cenário tá muito feio com esse negócio tem lá um cachecol do Arsenal, tem um da Polônia, é isso? E uma bola Polônia, de basquete. Arsenal, você tem bola de basquete, você gosta da Francana. Pois é, que ótimo. Eu gosto da Francana, eu estudei ali do lado, eu estudei em Bauru quando fiz na universidade. Eu tenho contato um pouco com o basquete desse pessoal aí. Mas, Flavinho, muito obrigado pelo espaço aqui, viu, pelo papo. É legal passar aqui as notícias um pouquinho com vocês. Valeu também pelos comentários, viu, Facinca? A gente fica aqui o convite para a galera acessar não só o torcedores.com, onde estão todas essas notícias e muito mais, não só de apurações nossas, como de várias que os nossos colaboradores vão captando por aí, né? O pessoal está sempre bastante atento, mas também nas nossas redes sociais e principalmente no nosso canal no YouTube, né? O TV Torcedores, onde eu estou apresentando, falando várias besteiras lá, fazendo lives também, a gente faz análise dos times, a gente falou bastante de Copa do Mundo, mas enfim, fica o convite, torcedores.com, TV Torcedores, e entre as outras milhares de redes sociais aí que a gente tem que fazer esses tempos, né? Mas muito obrigado pelo espaço mesmo, viu, gente? Valeu. Lucas Aires, parceiraço da gente aqui do torcedores.com, trazendo as notícias. Valeu as suas notícias também. E aí, curtiram os cortes aqui da Placar TV? Inscrevam-se no canal para vocês receberem mais conteúdos e também assistirem as outros cortes que a gente tem aqui, outros melhores momentos das nossas lives, dos nossos programas, tá bom? Não se esqueçam, curtam os vídeos e se inscrevam no @Placar TV.